Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Hilton Coelho, o único da legenda PSOL. Bem-vindo aqui ao nosso programa, deputado. É um prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é todo nosso, Fernanda. A Questão de Ordem vem se consolidando cada vez mais como um programa que discute as grandes questões da Bahia. É uma alegria enorme estar aqui com você, que sempre levanta elementos importantes para a gente refletir sobre o nosso Estado e sobre o Brasil. Muito obrigada, deputada. Já que a gente falou a respeito do PSOL, que o senhor é o único parlamentar eleito nesta legislatura e na legislatura passada também o senhor foi o único, fala como foi que surgiu essa vontade de ir para o PSOL, já que o senhor já foi filiado ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Isso. A gente vem de uma linhagem de militantes que resistiu à ditadura militar e, ao mesmo tempo, trouxe uma leitura sobre o Brasil. A leitura de que o Brasil é um país cheio de potenciais e cada vez isso fica mais evidente para a população, mas que contrasta com uma situação de negação de direitos que é brutal. O PT, de alguma forma, foi decisivo para construir essa avaliação nas mais diversas áreas, né? Os potenciais do Brasil, do ponto de vista da terra, do ponto de vista do próprio orçamento público, sua capacidade de arrecadação, do ponto de vista da saúde, da educação, tudo isso, o PT teve um papel importante no sentido de organizar toda uma militância. No momento em que o governo Lula se inicia e que nós percebemos que esse potencial não vai ser pautado no sentido de chamar a população e dizer, olha, agora é a hora de transformar o Brasil, essa é a hora que nasce o PSOL e esse segmento que estava dentro do PT entende que era preciso criar uma outra alternativa, né, para responder às reais necessidades do nosso povo. Deputado, o PSOL teve candidatura própria ao governo do Estado, que foi com o Kleber Rosa, que eu lembro que se destacou muito durante a eleição. E este ano, o ano que vem, 2024, o PSOL terá candidatura própria ao município de Salvador, disputar a eleição do município de Salvador? Dificilmente isso não vai acontecer. Porque o que nós estamos vendo na Bahia, infelizmente, são acordos muito firmados a partir da lógica da velha política. A gente está vendo aí agora essa situação em relação ao Tribunal de Contas dos municípios, né? Inclusive a gente na tribuna chamou a campanha pelo voto em branco, nulo, e pela abstenção, para garantir que nenhum dos dois candidatos tenha um número de votos que é necessário, um porque é conservador, representante da velha política, sempre foi, né? E outro porque, infelizmente, a outra candidata é uma indicação familiar, né, do ex-governador Rui Costa, que parece tratar a Bahia como se fosse um protetorado seu. Então, essa lógica da velha política, né, esse espetáculo da velha política que nós precisamos evitar e que o pessoal tem representado uma alternativa, né? Você falou da intervenção de Kleber, um militante maravilhoso, um intelectual. Eu falaria de Tâmara, Hamilton, Dona Mira, tantos outros militantes, o companheiro Jonatas, que não vai poder ser candidato, porque é o nosso grande vereador de Feira de Santana, a gente está discutindo qual a contribuição que John vai dar, né? Mas são personalidades que estão aí, lá na Crisóstomo também, já consolidadas na luta política na Bahia e em Salvador, com um destaque em Salvador, né? Que com certeza vão colocar os seus nomes e vão representar uma esperança em relação a essa política que não traz novidade, né? Essa política que cheira a mofo e que o Brasil precisa de alguma forma se livrar para encontrar os seus caminhos, né? Um caminho que seja, e a cidade de Salvador também, né? Que prime pela perspectiva da igualdade, não pela exacerbação dessa situação de negação de direitos. Deputado, o senhor está no seu segundo mandato. Qual a expectativa desta legislatura? Nós temos 24 novos deputados. Como o senhor vê essa renovação de 40% aqui na casa? Bom, primeiro ela está dentro da expectativa geral em relação ao Brasil. A eleição de Lula significou uma grande vitória, porque o Brasil estava descendo de despenhadeiro, né, vendendo tudo, fazendo contra-reformas para acabar com os direitos da classe trabalhadora por completo. Então, o cenário que a gente via com a alternativa, né, com a outra alternativa na presidência da República, era a destruição da nossa soberania nacional, da nossa própria capacidade de se afirmar como país. Quando Lula ganha as eleições, abre-se
toda uma perspectiva de um olhar para esse Brasil que é tão amplo, tão cheio de possibilidades, né? Eu sempre digo, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, né? A maior quantidade de água potável do mundo, é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, tem uma rede incrível de universidades públicas, invejável internacionalmente, ainda que o investimento seja muito pequeno em educação ainda, mas a rede é grande e produz ciência e tecnologia. Então, é esse contexto aí, de perspectiva de reestatização, de fortalecimento da nossa Petrobras, de rediscussão sobre, por exemplo, os potenciais do nosso saneamento. Aí tem um rebatimento, por exemplo, aqui na Bahia, né? Nós estamos numa luta com o governo que ainda parece estar no contexto anterior, o governo de Jerônimo, né? E jogando água nesse moinho da privatização da nossa Embasa. Nós não podemos Contexto concordar anterior, com isso. como assim? O contexto em que o Jair Bolsonaro aprovou um marco regulatório do saneamento básico que praticamente obrigava os estados a vender suas empresas, empurrava, ele tensionava nessa direção. Tudo indica que o governo de Lula vai revogar esse marco regulatório, né? E para a Bahia é muito importante, eu diria para o Brasil, porque a nossa Embasa é um exemplo para o Brasil de empresa viável, né, que nos últimos anos vem enfrentando a negação do direito à água, né? A água é vida, ele precisa ser um direito inegociável, né? E a nossa Embasa é uma empresa estruturada que tem um papel muito importante, por exemplo, na criação da SERB, né? Que é a empresa responsável, a estatal responsável pela área rural, e tudo isso tem a ver com o bem mais essencial, que é a vida das pessoas, e, por exemplo, com um debate sobre desenvolvimento econômico. É uma discussão que nós queremos fazer aqui na Assembleia Legislativa, nesse novo contexto. É preciso ter um governo que tenha um compromisso com isso. A gente tem que sair dessa situação de ser sexta economia do Brasil e 22º estado no índice de desenvolvimento humano, né? Ou seja, é um estado que produz muita riqueza, né? Produz tanto quanto Santa Catarina, mas Santa Catarina tem o primeiro índice de desenvolvimento humano. Por que nós precisamos ter o 22º, né? Está lá atrás. Quais são os enigmas que estão por trás disso? Ao nosso ver, isso está muito relacionado ao esmagamento das especificidades das regiões, né? Ontem eu conversava com minha mãe, a gente tomando um cafezinho, eu dizia para ela, mãe, se Salvador não se relacionar com um grande cinturão verde, que são as outras cidades do Recôncavo, não tem solução para o problema da fome na cidade de Salvador. E, ao mesmo tempo, sem se relacionar com esse grande mercado consumidor, né, popular, o Recôncavo também não vai encontrar como desaguar a sua produção. Inclusive uma produção que pode ser industrial. O senhor falou de sua mãe. O senhor teve influência política dos seus pais? Com certeza. Eu sou filho de servidores públicos, né? Minha mãe é professora de História, meu pai é um bombeiro, né? Se aposentou como bombeiro militar e sempre numa posição de crítica em relação, né, à sociedade, sempre procurando alternativas, sempre insatisfeito com a situação do nosso país. Eles dois, né, com certeza, influenciaram muito. Depois, eu acho que quando eu entrei no PT, eles ficaram meio Ficaram receosos? Por quê, deputado? O PT assustava um pouco, né? Naquela época, hoje mais não, infelizmente, mas naquela época assustava um pouco as pessoas que não tinham como a referência, né? Essa perspectiva de transformação mais radical e tal. Mas agora a compreensão é total, minha família é totalmente envolvida na construção do PSOL e sempre com esse espírito de que o Brasil pode ser muito mais, né? E assim como o Brasil, a Bahia também. Deputado, o senhor está aqui já há 2 mandatos. Em relação às comissões, eu queria que o senhor fizesse uma comparação em relação às comissões da legislatura passada e a expectativa do que se espera das comissões este ano nesta legislatura. Mas o senhor vai falar depois do rápido intervalo. Vamos lá. Voltamos já já. Voltamos com o deputado estadual Hilton Coelho, o único deputado do PSOL aqui no estado da Bahia. Deputado, fala para a gente a respeito da expectativa das comissões. As comissões que elas são aqui o coração do parlamento baiano, né? Exatamente. Eu faço minhas as suas palavras e eu acho que você reproduziu um pouco o pensamento de Valdir Pires, né? Ele falava sobre isso, como as comissões elas são importantes, né, para o parlamento, no sentido que elas preparam o debate que vai acontecer no plenário de qualquer parlamento. Então, a discussão anterior, a discussão na Comissão de Educação,
da Comissão de Saúde, Saneamento, enfim, né, Desenvolvimento Urbano, são os coletivos que, inclusive envolvendo a população, fazem com que a discussão lá na tribuna, entre a totalidade dos deputados, não seja uma discussão superficial. Então, sua pergunta é muito pertinente. A minha expectativa é muito grande. Nessa primeira legislatura do PSOL aqui na Bahia, na Assembleia Legislativa, nós tivemos uma participação muito ativa, tanto na Comissão de Educação, como de Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial, além da frente em defesa do meio ambiente também, que vai ser retomada. Então, a nossa participação foi muito ativa e ainda que isso tenha se dado num contexto de pandemia, eu quero trazer esse capítulo daqui a pouco, né, a gente teve uma vitalidade muito grande das comissões aqui. Então, a minha expectativa é que, fora desse contexto da pandemia, a gente tenha muita vida na Assembleia Legislativa. Foi o que aconteceu em 2019, o primeiro ano foi um ano efusivo, né? Vocês aqui da TV Alba participaram, né, ativamente disso. Aliás, inclusive foram provocadores dessa abolição do debate. Eu acho que foi um ano muito quente, 2019, mas infelizmente, a partir do início de 2020, nós vivemos essa situação de isolamento, né, de fechamento das cidades, tudo isso. Isso provocou também um certo esvaziamento do parlamento. Eu acho que essa nova legislatura tem esse dado geral importante. Além disso, tem uma mudança da composição. Nós entendemos que foi importante a eleição de Jerônimo, apoiamos Jerônimo no segundo turno, mas existe talvez um equilíbrio um pouco maior entre um bloco de oposição e a situação do governo. Nosso mandato é um mandato que tem uma posição de autonomia em relação ao governo, né? Então, nós entendemos que isso pode trazer um elemento positivo também, de esquentar o debate, de fazer com que grandes questões sejam bem tratadas. Agora, a gente não pode fugir da pauta, né? Eu não quero aqui ficar discutindo se os Yanomamis são brasileiros ou venezuelanos. Yanomami é Yanomami, né? É um povo que precisa ser respeitado, está no território que foi ocupado por uma invasão colonial e eles precisam ser respeitados. Então, não são esses debates que nós precisamos aqui. A gente precisa discutir o que é a possibilidade de desenvolvimento regional, o que é a produção da pesquisa das nossas universidades. O nosso mandato foi o que mais apresentou emendas orçamentárias voltadas para a educação. Aliás, emendas orçamentárias em geral, né? Nós concentramos mais de quase 60% de todas as emendas que foram feitas ao orçamento do governo do Estado e nas chamadas emendas impositivas, que é aquela que o deputado tem um poder de determinar, mas o grosso foi na educação justamente por esse entendimento que sem a educação, seja a educação básica, seja a pesquisa e a extensão que são feitas pelas nossas universidades, não dá para fazer essa Bahia realmente florescer. Não dá para a gente ter uma Bahia com sistemas agroflorestais, por exemplo, de maneira generalizada, ainda que eles tenham demonstrado sua força, né? Eu fui para a região de Juazeiro recentemente e se tem pesquisas lá sobre a produção do semiárido, que é uma coisa encantadora, né? O semiárido é justamente aquela região que é a maior parte do território da Bahia e que parece que é uma região sem perspectiva, sem força. E as nossas universidades, né, sejam as universidades estaduais, federais ou os institutos federais, estão mostrando que existe possibilidade de ter uma produção potente, sem agrotóxico, que seja baseada na policultura e que, para completar, seja, digamos assim, uma reversora do quadro da crise ambiental através dos sistemas agroflorestais. Mas isso só vai acontecer com investimento. O senhor falou do semiárido baiano, eu sou do semiárido baiano, sou de Irecê, e é onde tem um dos melhores solos do mundo, né? Exatamente. O município de Irecê e ali toda a região. Foi comprovado isso. Mas, deputado, antes da gente terminar nossa entrevista, que o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos projetos dos parlamentares. O senhor acredita que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo aqui no Parlamento baiano? Ou tem mudado isso, deputado? Fernando, ainda sobre a questão, porque essa é uma questão muito cara para mim, eu só queria dizer uma coisa, é uma questão de honra para nós romper, desbloquear o contingenciamento de recursos das universidades. Para você que está acompanhando aqui, né, a nossa questão de ordem,
essa é uma questão importantíssima, porque do que é orçamento da universidade por lei, a nossa universidade, nos últimos anos, só tem conseguido aplicar realmente para a sua vida cerca de 20% do recurso. Então, não dá para pensar numa outra Bahia com o que se faz hoje, por exemplo, com a nossa universidade. Mas em relação à questão dos projetos que você perguntou, de fato, essa casa é uma casa de debate sobre projetos, principalmente sobre projetos do Executivo. O que eu não tiro a importância, os projetos do Executivo, eles precisam ser discutidos. Nós votamos projetos aqui importantíssimos, né? Especialmente no contexto da pandemia, né? Mas, de fato, nós precisaríamos ter uma casa onde os deputados, a produção dos deputados tivesse um pouco mais de respeito, de viabilidade. Só em relação aos projetos voltados à pandemia, nosso mandato produziu cerca de 150 projetos, só voltados ao combate, né, dos efeitos nefastos da pandemia. Uma parte significativa desses projetos foram nem apreciados, né, pela mesa diretora, a gente não teve debate no plenário. Isso é um problema, porque se cria uma expectativa na sociedade civil, os nossos projetos são projetos sempre discutidos, a gente vai para discutir nas universidades, nas escolas, nos bairros, enfim, tem todo um processo de enriquecimento. E, infelizmente, a gente não vê a dinâmica do parlamento, isso não é uma especificidade da Bahia, infelizmente, mas nós devemos enxergar esse limite e ter uma postura mais ativa, no sentido de aproveitar as possibilidades de furar os bloqueios para essa dificuldade de produção da própria casa, né, dos próprios deputados. Então, eu acho que é um desafio, sim. Foi em função de elementos desse tipo que nós colocamos a nossa candidatura, né, para presidente da ALBA, sem expectativa de vitória, mas para dizer que a ALBA tem que se colocar como o principal espaço de debate institucional da Bahia, não é o principal, é a sociedade, que é a grande, né, depositária do debate, mas institucionalmente é a Assembleia Legislativa e nós precisamos caminhar muito nessa direção, né? Então, para isso é preciso, como você falou, incrementar o funcionamento das comissões, é preciso ter reunião do colegiado de líderes. Aqui na casa é um problema, você não tem a reunião dos líderes partidários, né? Só tem o líder da oposição e líder do governo, né? Que para além do fato do pessoal estar afastado disso, porque nós temos uma posição de autonomia, para além da especificidade do pessoal, tem um problema de que os partidos, a totalidade deles, não expressa suas posições. E a ALBA é um palco de muitas cores partidárias. Elas precisavam estar externando a sua visão sobre as grandes questões. Isso fica muito abafado por uma posição que é enviada pelo governo e transmitida pela liderança do governo, ou um bloco de oposição que tem um compromisso com a posição conservadora e que não pretende, portanto, fazer uma crítica mais aprofundada aos limites dos projetos do governo. Esse papel que a gente procura, de alguma forma, da nossa modesta, mas sincera contribuição. Deputado, muito obrigada aqui pela sua participação, que esteve aqui gentilmente com a gente, veio correndo, já vai voltar para a sessão. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui e espero o senhor também no programa Projeto de Lei, para que o senhor possa falar a respeito desses mais de 150 projetos apresentados na pandemia e entre outros projetos. Deputado, muito obrigada. Eu quero agradecer e declarar aqui, mais uma vez, toda a minha admiração pelo trabalho de vocês e ressaltar a importância da TV ALBA para que a gente tenha realmente esse debate que a Bahia precisa que seja feito, né? Obrigada, deputada. A gente fica por aqui. A gente espera você.